Você aí que nos acompanha, seja bem-vindo e bem-vinda ao Olhar Crítico, um programa de pesquisa e extensão da pós-graduação em Comunicação Social da PUC Minas. Toda semana trazemos para você análises críticas ou entrevistas com especialistas sobre temas do jornalismo político. Meu nome é Hércio Sena e eu estou acompanhado pela estudante de jornalismo Nathalie Escobar. Olá, Nathalie. Oi, Hércio. Oi, Diva. Um prazer estar aqui com vocês hoje. Ótimo, obrigada. A nossa convidada do programa de hoje é a socióloga Diva Moreira. Ela é pesquisadora e comunicadora social, é cientista política, é professora do curso de Fenomenologia e Saúde Mental da Faculdade de Ciências Médicas de Minas Gerais. Diva teve grande experiência administrativa, implementando políticas públicas de enfrentamento ao racismo, à miséria e à violência urbana. Participa de redes nacionais e internacionais que atuam na defesa dos direitos humanos, no combate à pobreza e ao racismo. É autora de vários livros e trabalhos que tratam de temas como repressão social, gênero, raça e ações afirmativas. Olá, Diva, seja muito bem-vinda. Olá, Hércio. Olá, Nathalie. É um prazer enorme estar aqui com vocês num programa chamado Olhar Crítico. Exatamente o olhar que eu tenho. Nathalie? Bom, primeiro gostaríamos de saber mais sobre você. O que te levou a buscar essa formação em favor de uma atuação política e social? Ixi, isso aí é uma história extremamente longa, mas eu vou abreviar por razões óbvias, né? Eu sou herdeira de um tempo extremamente generoso. Quando eu estava na universidade, na década de 60, acontecia no mundo a luta contra a guerra do Vietnã, não é? E estávamos também vivendo no Brasil a ditadura militar. Então, o movimento estudantil, eu também era ligada à Igreja Católica, não é? À teologia da libertação. E tive experiência com JOC, Juventude Operária Católica, ou seja, eu sou herdeira de um tempo extremamente generoso que me levou para a luta e aí eu não consegui sair mais dela. E acho ótimo, vai ser assim até eu sair deste planeta. E é por causa desse currículo que a Diva está aqui hoje. Por causa dessa experiência, ela vai falar conosco sobre os processos de exclusão no período da ditadura empresarial militar no Brasil. Então, Diva, a gente muito satisfeito com a sua presença aqui. A gente gostaria que você falasse um pouco sobre a sua experiência de vida e como pesquisadora também, né? O que te faz todo esse histórico, toda essa bagagem, como você define o que foi o período da ditadura empresarial militar no Brasil? Olha, como todas as ditaduras, é um desastre para o país, é um atraso para a sociedade, para o povo brasileiro, atrasou vários processos. Por exemplo, com João Goulart, a gente estava numa luta pela reforma agrária, não é? Havia experiências de reforma agrária em alguns estados da federação, como foi o caso de Goiás, com a experiência de Trombo e Formoso, uma belíssima experiência em Goiás. E aí, e fora outras experiências, no Maranhão você teve uma belíssima experiência também que foi destroçada, não é? Porque quando se fala em discriminação racial no Brasil, sempre se alega que aqui nunca houve segregação racial, vocês estão exagerando. A situação de pessoas negras no Brasil nem se compara com o que acontece na África do Sul durante o período de Jim Crow, nem o que aconteceu, aliás, na África do Sul durante o período do Apartheid, nem nos Estados Unidos durante o período dos linchamentos. Aí, aqui no Brasil, o racismo foi de uma elegância sem tamanho. Por exemplo, não tinha nenhuma escola que tivesse uma placa: criança negra não pode estudar aqui. Eu estou falando de escola pública, nem falo de escola particular. Mas tinha um detalhe
Sabe o que acontecia? Crianças de pé descalço não podem estudar. Crianças sem uniforme não podem estudar. Quem é que não tinha sapato? Quem é que não tinha uniforme? A criançada negra. No Espírito Santo, aliás, no Maranhão, tem uma experiência belíssima intitulada De Pés Descalços, também se vai à escola. Foi assim, sabe, a capital inteira, o pessoal indo para as ruas para identificar. Tem criança sem ir para a escola aí? Tem criança fora da escola? Tem, não tem? Aí, quando fazia o levantamento da criançada toda, tinha uma placa. Nesta rua, neste bairro, não tem ninguém fora da escola. Tudo isso foi destroçado pela ditadura militar. Tudo isso. Só dentro disso que você está falando, me chamou a atenção essa ideia de reforma agrária que estava em curso, e você emenda com a questão do racismo no Brasil, da discriminação. Como que você vincula esses dois temas? Seria uma ideia de que a reforma agrária ela já era tardia nos anos 60 e mesmo assim foi interrompido? De que maneira isso dialoga com o passado escravista da sociedade brasileira? Isso tem tudo a ver a sua fala, porque, veja só, nós fomos impedidos de ter acesso à terra desde a lei de 1850. No Brasil, diferentemente, num país com dimensão continental, diferentemente do que aconteceu nos Estados Unidos, que era ir para o oeste, né? Os filmes mostram isso, as idas para o oeste para ocupar as terras, era a ocupação das terras, você se tornava proprietário delas. No Brasil, não, você tinha que comprar terra. Isso aí, para a gente liberta, isso aí já foi se preparando para o tempo da abolição. Não vai ter terra para a negrada. E veja só, a questão da reforma agrária foi o tema mais importante da luta dos abolicionistas, desde abolicionista liberal tipo Joaquim Nabuco, que sabia do óbvio, essa gente tem que ter terra para morar. Nós éramos um país, naquele período histórico, predominantemente rural, ou seja, não havia de se pensar que a gente ia resolver a nossa situação com trabalhos urbanos. Impensável isso. E aí, o que aconteceu? Outros abolicionistas, os abolicionistas negros, todos eles defenderam. André Rebouças falava, sem reforma agrária não vai haver, inclusive, sabe o que ele dizia naquele período histórico? Sem democracia racial, sem acesso à terra, não tem democracia no Brasil. Então, veja só, quando você tem um processo aí histórico, né? João Belchior Marques Goulart, eu gosto de falar o nome completo das personalidades brancas que eu vou homenagear em meu livro, né? Que foram, sabe, autênticas, que buscaram melhorar este país, transformar este país. Então, teve o comício da Central do Brasil, foi poucos dias antes do golpe. Naquele comício, ele fala da reforma agrária. Ele não usou em nenhum momento a palavra preto, a palavra negro, a palavra ex-escravizados. Mas pela leitura, eu li, né, com capricho que uma pesquisadora deve ler, o comício de João Goulart, e lá está na cara que ele está falando para a gente. Então, poucos dias depois, né, o que acontece? O golpe, e aí reforma agrária para as calendas gregas. Bom, e você pode estender mais sobre a importância de discutir a ditadura militar a partir de uma perspectiva racial, dentro dos movimentos negros, né? Sim, Nathalie. Sabe por quê? Veja só, o que aconteceu conosco durante aquele período. Um dos elementos inerentes de uma ditadura é a censura. É a censura política, ideológica, cultural. Então, o que aconteceu? Não pode falar de racismo. Racismo era um dos temas banidos naquele período histórico, não é? A que se deve isso, Diva, por exemplo? Por que os militares tinham essa preocupação em evitar extrema? Por que isso constrangia aquela ditadura?
olha, tudo que é crítico, né? Os militares não gostam. Os militares acham-se poderosos, perfeitos, inabaláveis, não é? Porque, veja só, e os nossos movimentos não tinham esse poder total. Nós nunca, infelizmente, olha, eu considero o maior movimento social do nosso país o movimento abolicionista. Depois, com o tranco que nós tivemos a partir da República é um golpe militar também, não esqueçamos disso, né? O Marechal Deodoro da Fonseca era poucos meses antes, ou poucos dias antes, ele era o ministro da guerra do imperador, e dá o tombo. Isso aí faz parte da história do Brasil, né? A tutela militar, os golpes militares, isso é algo que tem a ver com o DNA até dos militares. Então, o que aconteceu naquele período histórico, não é? Não podia, era um assunto banido. Você não podia falar que tinha, falar que tem racismo no Brasil, até hoje. Olha a reação do ministro da Marinha, o Olsen, não sei se eu estou falando o nome dele certo, Olsen. A reação dele em relação ao fato de que nós queremos, e tem um deputado federal do Rio de Janeiro que propôs que João Cândido Felisberto seja considerado herói nacional. Nossa, esse militar da Marinha tá revoltadíssimo, que ele era um bandido, que é minoria, que é não sei o quê. Poxa, é incrível. Naquele período histórico, a Marinha chicotear pessoas. O chicote já tinha sido extinto mesmo durante o escravismo. Tinha as legislações que baniam os chicotes, e aquilo destruía as pessoas. A Marinha chicotear, ao invés do ministro Olsen falar o seguinte: olha, gente, eu até não gosto muito dessa história do João Cândido ser herói nacional, mas eu quero aqui, né, falar que foi um equívoco da Marinha e vou pedir desculpas à população negra e à sociedade brasileira. Diva, o que resta da ditadura nos dias atuais e o que superamos dela? Né? Essa contradição de um período tão difícil na vida brasileira, como que você vê esse processo? Olha aqui, para falar a verdade com você, o que resta da ditadura militar, no que diz respeito à população negra, é tudo restou. O estado de exceção que recai sobre nós, não é? Sabe o que é? A sociedade brasileira não conhece a questão racial, não procura estudar. Em geral, banaliza. Em geral, fala assim, isso é mimimi de vocês só estão falando da mesma coisa. Isso aí é vitimização de vocês. Mas o que acontece? Né? Nós falamos o seguinte, temos uma Constituição. Eu lutei pela Constituição. E eu achei uma maravilha quando Ulisses Guimarães mostrou a Constituição, né, para os jornalistas lá, para os políticos, né, a Constituição Cidadã. E eu fiquei super feliz porque a gente trabalhava pelas emendas populares durante a Constituição. Mas, veja só, depois da Constituição, eu anotei aqui, depois a partir do exercício da Constituição de 1988, nós tivemos as chacinas de Jacari, do Vigário-Geral, do Carandiru, da Candelária e de Eldorado dos Carajás. Chacinas. Isso aí fora o cotidiano de mortes cotidianas. Olha, eu tenho uma agenda chamada... uma agenda muito latino-americana. Essa agenda eu nem falo que no Brasil a gente tem heróis, eu falo que aqui a gente tem mártires, mas não tem assim, não, e é recente é neste ano, sabe? A violência policial que recai sobre a nossa população. Olha o que está acontecendo na Baixada Santista. Eu falo que são as nossas faixas de Gaza no Brasil, né? São as mortes cotidianas.
que recaem sobre a população negra. Olha o que aconteceu. E sem impunidade nenhuma. Isso aí é o quê, gente? Ou seja, existe faixas, territórios neste país, nos quais direitos humanos não vigora, a legislação, a Constituição não vigora, nada vigora, só a exceção e a brutalidade policial. É inimaginável que uma mulher como Cláudia da Silva Ferreira sai de Madureira para comprar café, para fazer o seu cafezinho, receba tiro, seja jogada num camburão e arrastada pela polícia. 10 anos depois, esses dias aí, não é? Todos os policiais foram absolvidos. Eu pensei assim, os juízes, né, devem ter interpretado que a Cláudia resolveu pegar uma carona no camburão da polícia. Ela que se deu mal, né, e caiu dessa carona. Então, não há, sabe, sobre nós. Eu falo que sobre a população negra, imagina aquela elegância do artigo 5º da Constituição Federal. Todos são iguais perante a lei, a despeito de religião, nacionalidade, estado, opção, e etc, etc. Aquela maravilha que está no Código, na Constituição Federal. Nós ficamos, aquilo a gente baba, né? Liberdade de expressão, disso, daquilo, daquilo. Isso vigora no nosso meio. E não estou falando apenas das quebradas, eu não estou falando apenas das favelas, dos territórios de exclusão nos quais a nossa população pobre mora. Eu estou falando qualquer homem negro que entra num supermercado para fazer uma compra, sabe? Ele pode até estar com sua roupa, viu, Écio? Ele é seguido. O tempo todo ele é seguido, não é? Pela polícia. Ou seja, a gente não tem nem liberdade de consumo, não é? Então, o que acontece no nosso país? Eu tenho falado, né, que nem a lei de execuções penais, ou seja, nem o Código Penal, vige sobre nós. Por que eu falo isso? Quando a gente vê a nossa população carcerária, vergonhosamente, nós temos a 3ª maior população carcerária do planeta. Como que é possível? A sociedade brasileira convive com isso e gostaria até que o Brasil chegasse ao primeiro lugar. Deve estar louco para competir com os países que estão na nossa frente. Então, o que acontece? Nem as leis de execução penal são aplicadas para a população negra encarcerada, que vive como bichos nesses cárceres, entupidos, com superlotação. Por exemplo, quem é que vai para a cadeia sem preso provisório? A figura do preso provisório é uma excrescência. Ele não foi julgado e já está na cadeia. Quando ele for julgado, às vezes a pena é nenhuma, né? Ou a pena é pequena, ele já cumpriu aquela pena não sei quantas vezes. O Brasil subscreveu um tratado, que é o Tratado de Bangkok, para proteger as mulheres encarceradas. Elas são protegidas? Nada. Na hora que elas vão parir, elas são amarradas. Elas, sabe, aquela coisa mais difícil. Porque, sabe, no momento de parir, na hora do aleitamento materno, fica o bebê do lado de fora das grades. Ou seja, a nossa população não é respeitada. Eu posso chamar isso de democracia? Em hipótese alguma, eu chamo isso de democracia. Então, quando você me pergunta, Écio, o que sobrou da ditadura para nós? Sobrou tudo. Quando a gente escuta a sociedade brasileira dizer o seguinte: direitos humanos são para humanos direitos. E quem é torto neste país somos nós que somos tortos. Bom, Diva, e mudando um pouco o gancho da conversa, no seu primeiro livro você discute muito sobre a luta antimanicomial no Brasil. Como que essa repressão política dentro desses manicômios foi utilizada como controle social na época da ditadura? Olha, isso aí, na verdade, eu sou pré-luta antimanicomial, né? Eu sou pré um tanto de coisa. Ser velha dá essa vantagem. A gente é pré um tantão de coisa. Então, no livro, né, a gente fala
sobre hospitais públicos e hospitais privados também. E, sobretudo, Barbacena. Não podia deixar de falar sobre Barbacena. Uhum. Agora, tem uma coisa, sabe, Nathalie? Barbacena foi criada, sabe quando? Em 1903. Quantos anos isso depois da abolição? Pouquíssimos anos depois da abolição. O que eu quero dizer em resposta à sua pergunta, Nathalie? O seguinte, após a abolição, vocês imaginam que foram criados para nós direitos, democracia? Nada. Foram criados para nós empregos, acesso à terra, acesso ao estudo, escola, nada disso foi criado. Mas criaram o quê? Hospitais psiquiátricos, o de Barbacena, como eu falei, de 1903, foram criados colônias orfanológicas para a nossa meninada, que do nada virou órfã, foram criados uma quantidade de presídios, os presídios, sobretudo no Rio de Janeiro, porque lá era o olho do furacão, foi onde o movimento abolicionista foi mais vigoroso, mais forte, claro. Na capital da Rio República. era a capital, exatamente capital, né? Aí, o que acontece no Rio de Janeiro? É prisão para tudo quanto é lado. E a nossa população, que ficou sem trabalho, sem terra, começa-se a criar aquele imaginário do vagabundo, do preguiçoso, do alcoólatra, daquele que não quer trabalhar, sabe? E a coisa é tão perversa. E poucos anos depois ainda tem umas coisas tenebrosas no nosso país. Deixa eu te falar, 2 dias depois da República, da proclamação da República, que é no dia 15, no dia 17 tem um massacre, onde? No Maranhão. No Maranhão. Porque a rádio da época falou o seguinte, olha, já tinha recebido lá um telégrafo, né? Mensagem por telégrafo, aconteceu a abolição, acabou a monarquia no Brasil, não é? Então, no Brasil passa a vigir agora a República. O pessoal ficou confuso. Eu também, se eu estivesse lá naquele momento histórico, eu teria ficado, até Sim. eu que me acho esperta, eu teria ficado confusa. Meu Deus do céu. E eles acharam que a escravidão ia voltar também com a queda do Império. Aí, como é que os manifestantes que foram para a porta desse jornal para saber do que estava acontecendo, para reclamar, foram recebidos a bala, claro, bala. Então, muitos foram mortos. Ou seja, ao longo de todo esse período, não é? E em todo o Brasil. Isso aí, não, sabe? Este fenômeno é incrível. Eu, inclusive, vou mostrar isso no meu livro. É a criação do hospital psiquiátrico. Uns são criados antes, claro, sobretudo no Rio. É a criação do hospital psiquiátrico, das colônias orfanológicas. Floriano Peixoto falou Sim. que iria, inclusive, conceder financiamento para que os estados, agora não era mais província, era estados, criassem as suas colônias orfanológicas para a nossa meninada, não é? E é isso, presídio, manicômios e as colônias. Só reforçando estigmas que já estava presente nessa população. Diva, recentemente o presidente Lula determinou, a gente está falando da ditadura militar, que não houvesse rememorações em torno da ditadura. Como é que você analisa essa posição do presidente Lula nesse momento? Olha, é claro que tem uma visão muito negativa, porque se você não tem a memória do passado, né, você não conserta o presente. Você está fadado a repetir os erros do passado. Quando a gente viu, durante o último governo, pessoas ficarem sonhando e querendo ditadura, volta da ditadura, a ditadura que era bom, não é? Por que a ditadura era bom?
Primeiro que às vezes as pessoas são novas e não passaram por aquele período histórico. Às vezes são velhas e também, naquele momento histórico, estavam fazendo outras coisas, estavam vivendo a sua vida, não é? E não tiveram informação. Não... Os livros didáticos, eu sempre falo, oh meu Deus, sobre o fracasso do ensino de história no nosso país, não é? E aí, o que nós temos? Esse fracasso do ensino da história, Écio, inclusive passa essa imagem de que a população negra era preguiçosa, vagabunda, não é? E alcoólatra, não queria trabalhar, tinha baixíssima produtividade, o que é falso. Tanto é falso que a escravização no Brasil durou o máximo, foi o último país das Américas a encerrar o período de escravização. Então, quando você nega, quando você põe nem é um véu é mais fácil de você levantar. Quando você coloca uma couraça sobre a memória, o que acontece? Quem se beneficia desta negação da memória continua inabalável no poder. Continua com seu discurso hegemônico, porque não tem o contraste. E não ajusta as contas com a história, né, Diva? Nada, nem. Você está entendendo? E a mim me parece que é um temor do presidente Lula em relação a quem? Quem é que não quer esse retorno ao passado? São os militares. E quando eu falo o seguinte, poxa, você temer, você ceder, você abrir mão de princípios, da verdade, por causa dos militares, é você temer quem? As baionetas. Ou seja, é um poder que, para mim, não tem legitimidade, porque o poder militar tem uma legitimidade, imposta pelo medo da violência, pelo medo deles derrubarem, pelo medo deles virem e nos atacarem. Então, que legitimidade é esta? E por que ceder? E deixa eu te falar, quando a gente cede, o adversário sabe que a gente está com medo. E qual que é a tendência do adversário? Avançar, né? Claro, avançar cada vez mais. Quando você pensa que não, você olha para trás e não tem como correr, porque ali ele já te acantoou, não é? Então não dá, Écio. Eu lamentei. Eu acho que o presidente Lula, está muito cercado, né? Todos nós sabemos disso. E aí ele fica extremamente limitado para dar passos mais avançados, né? Desculpa. Diva, você acredita que a falta de uma justiça de transição adequada é reflexo dessa aceitação, né, sobre a ditadura militar pela população? Com certeza. Na verdade, Nathalie, na minha opinião, nós não tivemos justiça de transição no nosso país. Inclusive, a chamada justiça de transição é um fenômeno novo entre nós. Eu tenho, para mim, que justiça de transição começou a ser... Olha, os tribunais, né, para julgar os erros históricos, começaram após a Segunda Guerra Mundial, com o Tribunal de Nuremberg julgando os alemães que fizeram aquele massacre todo, né? Aqueles campos de concentração, tudo isso que é história. E também a gente... É terrível, né? Porque pode conhecer a história e pode repetir a história, que é o que está acontecendo com os palestinos, né? E aí, veja só, você tem, Nathalie, no que diz respeito à justiça de transição, naquele período histórico nem se falava de justiça de transição. Você teve o Tribunal de Tóquio, que era para analisar as bombas atômicas que os Estados Unidos jogaram sobre Hiroshima e Nagasaki, totalmente dispensáveis, não precisava, só para mostrar o poderio nuclear. Olha, está entrando no Ocidente um novo império com poder destrutivo, avassalador. Mas ali, naquele período histórico, foi o general MacArthur, né, que esteve à frente daquele Tribunal de Tóquio. Então não avançou nada, porque ele era extremamente direitista, anticomunista feroz.
E no caso de Nuremberg, né, também você teve um pouco mais de avanço, né, em termos de justiça, né, naquele período histórico. Agora, esse termo justiça de reparação tem sido usado, justiça de transição, tem sido mais usado nessas últimas décadas, com a situação de Ruanda, a situação da África do Sul no pós-apartheid e também na situação da ex-Iugoslávia, né? Tem se falado hoje e tem sido um tema de muita pesquisa em universidades aí do mundo inteiro, com muito avanço e muito importante. E eu também acho que precisamos de utilizar a justiça de reparação no caso da população negra. A gente tem que sair desse imbróglio em que nos meteram, esse racismo estrutural e institucional, para um novo momento histórico. Para isso, a gente precisaria de uma justiça de transição. Só uma questão, Diva. Então, assim, a justiça de transição seria para, vamos dizer assim, para julgar os responsáveis por aqueles, vamos dizer, aqueles desvios democráticos e tal, e a justiça de reparação para compensar aqueles que foram vítimas desse processo, é isso? Você entende bem? A justiça de transição inclui iniciativas, sim, digamos assim, não é? Inclui memória, inclui julgamento dos que perpetraram aquilo, sim, inclui, por exemplo, lá na África do Sul, tinha influência cristã do Desmond Tutu, de Nelson Mandela, então entrou muito aquela ideia de verdade e reconciliação. Vamos nos amar uns aos outros, acabou o apartheid, vamos ser irmãos uns dos outros. Então entra memória, a memória aí, do passado, memória também em relação a colocar nomes de ruas, placas, para restaurar esta memória para a população. Aqui, né, museus, entendeu? Entram várias iniciativas, reparações. E reparações entra também um tanto de medida, que são a justiça social, é fundamental justiça social, né? Pelo amor de Deus, que justiça é essa que a gente tem? Nós vivemos num país de profunda concentração de renda. Então, como é que fica a justiça social? A justiça criminal, né? Os perpetradores de crimes estão aí, ó. Sabe? Ó, não vi, não sei, não é comigo, não tem nada a ver, não é? Justiça criminal. Quando a gente tem num país tribunais militares, justiça militar em separado, não é sério, é sério? E você acha que no Brasil, no nosso caso, a gente ficou aquém dos nossos irmãos da América, por exemplo, nesses processos? Tanto dessas reparações históricas, desses julgamentos, desse acerto de contas com o passado e mesmo dessas reparações em relação a essas populações? Deixa eu te falar um negócio, Helder. É o seguinte, nós estamos praticamente há poucos anos que começou a ter no país o debate sobre reparações. Há poucos anos, né? Isso aí deve ser pouco mais de 20 anos. E aí teve iniciativa, sabe? Muito localizada e tal. Nestes últimos anos, tem sido um debate mais robusto, sim, né? Mais robusto. Parece que tem mais força social hoje, né? Então, mais e mais pessoas falando, está sendo muito interessante. Eu tenho sido chamada para lives, para falas presenciais, sabe? Sobre este tema das reparações. Veja uma coisa. Veja o que eu vou falar com vocês. E com os nossos telespectadores e telespectadoras. O seguinte. Eu achei um espetáculo quando eu vi este relatório. Um relatório da OCDE. Não foi nenhuma Diva Moreira que fez esse relatório, não. Foi a OCDE. Fez um relatório sobre mobilidade intergeracional. Mobilidade geracional. E, por sorte nossa, o Brasil está incluído neste estudo. O relatório foi lançado em 2018, tá?
Aí, o que o relatório diz? Escutem o que eu vou falar, o que o relatório da OCDE disse. Que no Brasil, somente daqui a 9 gerações, a gente vai alcançar, sabe o quê? O mesmo nível de renda do pessoal em 2018. Mesmo nível de renda. Não é ser. Isso aí, é claro, tem a ver com pobreza. E nós concorremos percentualmente em número elevado no que diz respeito aos pobres. Ou seja, não se falou lá de ter uma ministra do Supremo. Nem pensar nisso, sabe? Num ministro da Fazenda, num presidente da República Negro. Não. Ter o mesmo nível de renda daqui a 9 gerações. Bom, Diva, como que você analisa o relacionamento dos jornais da imprensa comercial com o regime militar? Como que isso afetou a independência e a integridade do jornalismo nesse período? Olha, para falar a verdade com você, esse jornalismo empresarial, inclusive, colaborou com a ditadura, com a Folha de São Paulo. Com certeza a Globo também. A Globo, inclusive, é um fruto da ditadura militar, não é? E veja só, jornalismo empresarial é jornalismo que não tem o menor compromisso com a verdade, sabe? Não tem mesmo, porque fica temendo que vai perder o financiamento dos seus, como é que a gente fala? Quem investe no jornal, que faz publicidade nos jornais. Então, naquele período histórico, o que a gente tem? Já começamos a ter uma imprensa, né, uma imprensa alternativa, que foi o caso do Jornal Movimento e do Pasquim, e a gente tem também aquela imprensa que é censurada, mesmo a imprensa corporativa, né, que sofre censura alguns momentos e coloca ali naquele espaço, porque não podia escrever censura, isso era proibido, avisar que foi censurado aquele órgão de imprensa. Então, colocava-se ali assuntos tipo receita de bolo, não é? Que era o que aconteceu. Você teve também o compromisso dos donos da imprensa com a ditadura, né? E ao longo também desse período do último governo que a gente teve no Brasil, não foi um governo nada fácil para a própria imprensa, né? Veja como foram tratados os jornalistas, as jornalistas, de forma grosseira, né, de forma repressora, e, no entanto, os donos daquelas emissoras, daquelas cadeias de televisão, de rádio, não faziam nada em defesa dos seus funcionários. Ou seja, é um pouco isso que eu vejo, né? E é claro que a ditadura militar censura tudo. Não vai censurar a imprensa, Nathalie? Sim. Vai censurar a imprensa, com certeza. E essa contribuição que essa imprensa comercial deu, ela também é responsável por essa opinião, talvez assim, da boa parte da população brasileira, que esse foi um momento positivo na história do Brasil. Como é que você vê isso? Com certeza, com certeza. Quando você vê parte da população que olha, veja, nós vivemos num país em que temos analfabetismos e um percentual de analfabetismo mesmo, saber ler e escrever. E analfabetismo funcional, isso é gravíssimo, seríssimo. Como que uma pessoa analfabeta funcional vai ler um panfletinho que a Dilma Moreira escreva falando sobre política, sobre ideologia, sobre cultura? Não vai dar conta de interpretar aquilo? Então, nós temos uma população que ficou à margem desse processo também. A gente sempre acha que ditadura militar afetou todo mundo. Afetou todo mundo que estava no mercado de trabalho, por exemplo, porque houve um arroxo salarial terrível. Então, quem era sindicato sabia que nós estávamos vivendo numa ditadura, né? Quem era camponês e estava vinculado aos sindicatos de trabalhadores rurais, sabiam também que a gente estava vivendo num período de ditadura. Mas tem uma faixa da população que está na dela, não tem informação, não é? E foi também, como eu vejo, o que aconteceu durante esse período da ditadura militar em relação à imprensa, em relação à informação, à cultura, não é? Até música, né? Censuraram músicas, não é?
E qual a importância da preservação desses registros da ditadura diante do dever da memória? É fundamental. Sem isto, como eu já pude falar aqui, né? Sem isto, a gente vai repetir os mesmos erros do passado. Isso é tão óbvio, isso é tão elementar, até em culturas, vocês vão ver uma imagem aí, até em culturas, sabe, milenares, tem ideia de que se você não olha para trás para saber os erros do passado, você não pode consertar o futuro. Simples assim. É o nosso pássaro sankofa, não é? É fundamental, sabe, Nathalie? Reconhecer, conhecer o passado, reconhecer, passar a limpo e punir os perpetradores. Eu fico pensando o seguinte, quais são os livros didáticos que são ensinados nas academias militares? É outro mundo. Uhum. Eles devem viver num mundo em que a gente não vive. Sim. Para nós, não é? Para nós houve ditadura. Para eles foi um período de revolução no nosso país, para colocar o país nos eixos. Então, são mundos... hoje a gente fala em bolhas, né? Uhum. São mega bolhas aí, que não se dialogam, que é difícil isso, né? Eu sinto muita falta de um diálogo com as Forças Armadas, porque as Forças Armadas só dialogam no grito. E agora vamos para o momento panfletagem, onde indicamos para você, telespectador, produtos culturais que estão no nosso radar. E eu começo com a indicação de hoje. O livro que eu tenho para indicar chama-se A Resistência, de Julian Fuchs. É um jovem escritor brasileiro. Esse livro foi lançado em 2015 pela editora Companhia das Letras. E o que eu acho interessante é que essa história do Julian Fuchs, ele vai retratar uma relação do autor com seu irmão adotado e o drama da sua família que hesita em viver na Argentina no tempo da ditadura ou fixar residência num país diferente, que no caso é o Brasil. E o que me chama a atenção nesse livro, Diva e Nathalie, é que ele é um gênero literário chamado autossociobiografia, como algumas pessoas têm dito, que é a pessoa falando da própria experiência da vida dela, mas articulando com a questão estrutural, geral, social que passava naquele período. Né? Muito interessante. Então, está aí a indicação. E, Nathalie, o que você tem para indicar hoje? Bom, a minha indicação hoje é o álbum Sabotagem 50. Ele é um tributo aos 50 anos do Mauro. Ele faria 50 anos no dia 3 de abril do mês passado, né? E aí o disco celebra o que foi a presença e a resistência do Mauro dentro da cena do rap brasileiro. Legal. Diva, você tem uma indicação aí do momento panfletagem? O que você traz para nós? Olha, para falar a verdade com vocês, eu até brinquei com o pessoal aqui, né? Com a Maria Luísa, por exemplo. Eu falei assim, olha, eu indicaria minha biblioteca inteira. Ótimo. Né? Fazer o quê, não é? Então, eu sou uma pessoa que não dou conta de assistir filme, olha lá, mas eu estou indicando o quê? É o meu próximo livro. Ah, que coisa boa. Justiça Racial e Reparações. O caminho para a democracia no Brasil. Um debate fundamental, né, Diva? Com certeza. Então, é isso. Eu agradeço, então, Nathalie, a sua presença aqui conosco, nessa parceria boa. Obrigado, Ércio. Obrigada, Diva. Foi muito bom conversar com vocês. E agradeço também você, Diva, as grandes contribuições que você trouxe aqui para nós. Muito obrigado mesmo pela sua presença. Eu tenho a agradecer, achei ótimo fazer parte de um programa chamado Olhar Crítico, porque o meu é bem crítico. Então, agradeço a vocês, a todo mundo que está envolvido neste processo aí de produção deste programa e espero poder voltar mais vezes aqui. Com certeza. Muito obrigada. E assim terminamos aqui o nosso programa. Lembrando a você que ele também está disponível no YouTube, nas plataformas Spotify, Deezer, Google Podcast. Nos acompanhe por lá também. Um abraço e até a próxima semana.